7, que diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Podeis assentar. E assim. Deixe sua Bíblia aberta e fique com esse versículo. Amém? Nos tempos antigos, o livro de Juízes, ele fica bem antes de Ruth. Eu quero que você se lembre disso. Nos tempos antigos, onde os juízes governavam ali Israel, o povo ele vivia mergulhado, né? Era muito instável a vida espiritual ali e social também. Cada um fazia o que achava aos seus próprios olhos. A terra ela sofria de uma grande seca ali naquele momento. Seca e fome. E o povo ali vivia um tempo totalmente instável, espiritual, e era um povo idólatra, viviam ali na idolatria. Nós sabemos disso porque, conforme está escrito em Ruth 1:1, diz assim: na época dos juízes houve fome na terra. Esse detalhe, né, ele nos localiza totalmente historicamente. O livro de Ruth ele acontece nos dias em que os juízes ali julgavam, ou seja, no mesmo período descrito no livro de Juiz. Amém? Estão comigo? No mesmo tempo ali no livro de Juízes. E como era esse período, né? O próprio livro de Juízes, ele relata ali, ele diz assim, ele relata ali uma palavra ali em Juízes 21:25, que diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Isso nos mostra que era um tempo de desordem espiritual, moral e social. O povo ele frequentemente ele se afastava de Deus e ele caía em idolatria. E nós vemos isso em Juízes 2, né? Juízes 2, 11, do versículo 11 ao 13 ali, e o que resultava em juízo, incluindo a fome, as guerras e o sofrimento, né? Portanto, embora Ruth 1:1 menciona apenas a fome, o contexto de Juízes ali nos ajuda a entender que essa era um reflexo do distanciamento do povo de Deus. A terra ali sofria não apenas, né, de fatores ali naturais, da seca que houve naquela época, mas também pelas consequências espirituais da desobediência daquele povo. E foi nesse contexto, né, muito caótico, que essa família saiu, essa família de Belém, né, Elimeleque, a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, que eles decidiram buscar um refúgio na terra de Moabe. Belém está localizado em Israel, a oeste do Mar Morto, perto de Jerusalém. Eu quero que vocês escutem com atenção. Moabe ficava ao leste do Mar Morto, aproximadamente 90 quilômetros. Olha só, 90 quilômetros de Belém, que hoje faz parte, né? Hoje faz parte da moderna Jordânia. E Belém, Moabe, se a gente for pensar, 90 quilômetros não é longe, é relativamente perto, né? Mas, considerando os padrões da época, é relativamente próximo. Mas apesar da proximidade ali geográfica, espiritualmente, culturalmente, eram totalmente distantes, eles eram totalmente diferentes. Aí você fala, mas o que tem a ver o livro de, né? O que tem a ver Ruth com isso tudo? Tem tudo a ver. Belém adorava o
Deus de Israel, mesmo que houvesse momentos de infidelidades, houveram vários momentos ali, mas Moabe adorava a deuses pagãos e tinha ali uma cultura totalmente oposta, e aquela família saiu de Belém. E em Moabe, os filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. A Bíblia diz que Noemi e sua família ficaram em Moabe por cerca de 10 anos. Mas o que começou como uma grande tentativa de sobrevivência para aquela família acabou em uma profunda dor, porque Elimeleque, ele morre ali. E juntamente, logo após, os seus filhos morrem. Noemi agora, ela se encontra viúva, não só viúva, mas sem os seus 2 filhos. Ela se vê ali sozinha, sem a família ali, o esposo e seus filhos, mas ela estava com as suas noras. E desesperada, ela decide voltar para a sua terra natal. E ela ali aconselhou as suas noras a fazerem o mesmo. Ela disse: voltem para as casas de suas mães, reconstruam suas vidas. Olha só que lindo. Quando eu vejo uma sogra falando isso para uma nora, eu fico, meu Deus, que coisa linda. Em nenhum momento ela pensou em si mesma. Ela estava ali pensando nas noras, no bem-estar daquelas meninas, porque elas deviam ser novas. Ela estava pensando, poxa, você tem, né? Eu calculo aqui, vocês têm uma vida toda pela frente. Vocês vão me seguir para uma terra que vocês nem conhecem. E ela fala: voltem para as casas de suas mães, reconstruam suas vidas. Orfa, ela obedece uma das suas noras, com lágrimas, com tristeza. Ela se despediu e foi embora. Mas Ruth, como nós já sabemos a história, né? Eu coloquei ali para estarmos ouvindo, eu coloquei no grupo da igreja para a gente ouvir essa história. Essa história é muito conhecida. E nós sabemos que Ruth, ela estava ali apegada à sogra. E ela não olha ali para as perdas, ela não olhou ali o que estava acontecendo, nem para os riscos. E ela faz uma declaração ali poderosa de fidelidade e fé. E ela disse: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. O Deus de Israel não era o Deus dela, porque ela era moabita. Mas ela disse: o teu Deus será o meu Deus. Quer dizer, ela tomou tudo que era de Noemi e ela pegou para ela. As lutas, as dores, o Deus, tudo. E com essas palavras, Ruth, ela não está apenas expressando uma tamanha lealdade humana. Ela está tomando uma decisão espiritual, no mundo espiritual. Você vê que toda decisão que nós tomamos tem um peso espiritual. Tudo que nós fazemos, nós podemos ver isso lá atrás. Passos errados têm consequências. Tudo que nós fazemos tem um peso espiritual. Tudo na nossa vida. E ela está dizendo: eu vou com você, não apenas por amor, naquela decisão dela, mas porque escolhi o seu Deus como meu Deus. E a atitude de Ruth, ela é profundamente contra a nossa lógica, porque o mais fácil era Ruth voltar para o povo dela, para os familiares dela. Como eu disse, ela era moabita, ela em Belém seria estrangeira, sem garantia nenhuma de aceitação daquele povo. Mas havia uma diferença ali étnica, de linhagem, diferença religiosa, um histórico grande ali de inimizade entre Moabe e Israel. E eles foram inimigos
de guerra, nós vemos isso em Juízes, lá em Juízes 3. E ela estava ali abrindo mão da sua cultura, da sua segurança, para acompanhar uma mulher que estava totalmente passando pelos piores momentos. Ela escolheu estar com uma mulher que não tinha nada a oferecer. Nada. Nada. Só o pior da vida. E quando eu pergunto que tipo de pessoa faz isso? Que tipo de pessoa que faz isso? Alguém que é fiel. Alguém que é leal. Alguém que ama a verdade. Alguém que não está atrás de recompensa. Só uma pessoa assim que faz isso. E essa fidelidade que era sacrificial devolveu esperança ao coração de Noemi. Eu imagino quando Ruth falou: não, eu estou com você. Mas estar com você, tem pessoas que falam: eu estou com você. O que é estar com você? É para o que der e vier, como nós falamos aqui. E Ruth estava com Noemi em todos os sentidos. Ruth, ela estava ali para os altos e baixos. Ruth, ela permaneceu na dor. Quando Noemi não tinha nada a oferecer do que tristeza, desilusão, amargura. Só coisa ruim. Não porque ela queria, não porque ela era má, mas por causa das circunstâncias. Mas Ruth, ela encontra favor. Quando tudo parecia perdido, Ruth, ela continua acreditando. E é exatamente assim como Deus faz. Deus, ele começa, ele faz os seus planos em áreas que a gente nem consegue imaginar. E muitas vezes é na dor que ele nos usa. É no meio da desilusão, é quando não há nada. Quando você olha assim, não há nada naquele lugar. Mas Deus, ele encontra favor. Em meio à dor, o Senhor está ali. E Ruth, ela encontrou favor de um homem chamado Boaz, um parente resgatador. A Bíblia nos mostra ali que Boaz era um parente de Elimeleque, o marido falecido de Noemi. Alguém que, segundo a tradição judaica, podia redimir a família ali enlutada e dar continuidade ao nome e à herança. Alguém que, segundo a tradição judaica, podia redimir a família enlutada e dar continuidade. Era alguém estratégico. E quem era o parente resgatador? Eu falo, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que sempre perguntar: por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Irmãos, nós precisamos ser pessoas pensantes. Não podemos ler sem perguntar. Nós precisamos olhar a Bíblia e nos perguntar e procurar informações do porquê. Aleluia! O porquê. E o que significa resgatador? E nós vamos lá na lei de Moisés. Esse papel era conhecido como chamado Goel. O Goel, ele era um parente ali mais próximo, né? Aquele que seria o resgatador, que se dá o nome de Goel. E o que ele faz? Ele é responsável por quê? Por redimir propriedades perdidas. Nós vemos no livro de Levítico 25, nós vemos isso, nós vemos libertar parentes de escravidão.
e dar continuidade à linhagem do falecido. É isso o papel de Gael, o papel do resgatador. Em Ruth 20, 2:20, no segundo capítulo, versículo 20, diz assim: disse Noemi à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem debaixo a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. O que? Goel. A lei do Goel, ou a lei do resgatador, né, redentor, não teve um prazo ali de validade quando a gente estuda, né, sobre essa lei. Mas ela é uma aplicação específica dentro da aliança de Deus com Israel para aquele tempo, especificamente durante o tempo em que o povo ele vivia como uma nação ali organizada sobre a lei de Moisés. Isso está bem claro no Torá. Boaz, ele aceita esse chamado, ele honra Ruth, e nós podemos ver, ele protege a dignidade de Ruth. Ele se oferece para redimir não apenas a terra de Elimeleque, mas também para se casar com Ruth, assumindo ali a responsabilidade da linhagem. Então, quando a gente olha para o livro de Ruth, a gente lê na superfície, é muito diferente do que está sendo pregado hoje, né? É muito além. Estamos falando de linhagem. Estamos falando de resgatar toda uma linhagem. E dessa união nasce Obed, pai de Jessé, pai de Davi, o futuro rei de Israel. Jesus, ele veio da mesma linhagem que Boaz, Ruth, Obed, Jessé e Davi. Olha que forte. Aqui está o milagre escondido na fidelidade de Ruth. Aquela mulher estrangeira, rejeitada, se torna bisavó do maior rei de Israel. Uma moabita, antes sem direitos, e agora parte da herança real. Olha só a mudança por causa de um passo que ela deu lá atrás. Eu estou com você. Olha só o peso das nossas palavras, o peso das nossas ações modificam histórias. A história de Ruth, ela não termina em Davi. O livro de Ruth é mais do que uma linda história de fidelidade, de lealdade, de amor entre aquelas duas mulheres. Ele aponta para Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro Goel, o Redentor eterno. Jesus, o nosso Boaz celestial, que veio nos resgatar, que pagou o preço da nossa redenção, com preço de sangue, que deu a própria vida por mim e por você. Ele não nos deixou sozinhos. Ele é o nosso resgatador. Aleluia! Hoje nós não precisamos correr atrás de resgatadores, porque Ele é o nosso resgatador. Ele que morreu naquela cruz por mim e por você. Aleluia! É Ele que pagou um alto preço para estarmos aqui hoje, livres em Cristo. Ele nos disse em Mateus 28:20: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Boaz, ele redimiu Ruth,
e ele resgatou ali a sua dignidade. Jesus redimiu a nossa alma e nos deu vida eterna. Glória a Deus. Através de Jesus nós temos uma vida eterna. Aleluia. Belém de Judá foi palco de redenção Glória a Deus. genealógica e espiritual, tanto para Ruth Aleluia, Jesus. quanto para a humanidade. E com o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus usou a fidelidade de uma mulher estrangeira para escrever parte da história de salvação. Glória a Deus. Ruth, ela escolheu estar junto, ela escolheu ser leal. Ela não tinha certeza do que esperava em Belém. Tudo que ela sabia era que Noemi precisava dela. A lealdade é sobre isso, é estar ao lado de quem precisa. Porque as duas ali, é claro que elas se respeitavam, porque você vê em uma hora ali Noemi querendo que a Ruth fosse exaltada por causa dela. Você vê ali em uma hora Noemi usando Ruth para o próprio benefício. Você em uma hora vê a Noemi querendo algo de Ruth porque ela era mais nova, usurpação. Você em uma hora vê a relação daquelas duas de querer algo da outra. Mas você vê ali mulheres unidas. Unidas, sabe para quê? Para sobreviver. Elas estavam atrás, sabe de quê? Sobrevivência. A Ruth falou, não, eu não vou deixar você, eu penso, né, que ela pensou, eu não vou deixar você vagando aí, sozinha, voltando, sem ninguém. Não, hoje eu sou sua família. Hoje eu sou sua família. Existem pessoas que não são famílias, que são muito mais leais, e que escolhem caminhar conosco sem vantagens. Quando está tudo dando errado, quando não há benefícios, escolhem estar do nosso lado. Porque eu imagino que Noemi ali estava a ponto de desmorecer. Imagina ela em 90 quilômetros, voltando para Belém. O quão triste foi essa jornada. Meu Deus, como será? Meu Deus, como o povo vai me ver? Que ela disse, eu não sou mais Ruth. Ela deu um outro nome, porque ela estava amargurada. Muitas vezes o caminho faz isso. São tantas dores, tantas dores, tantas dores. De pessoas que deviam ser leais e fiéis, viram as costas. Quem você mais precisa vira as costas, defama, denigre a sua imagem. Pessoas que precisavam ser fiéis, leais. Mas hoje Jesus diz, não importa. Não importa o caminho que eu te colocar. Aleluia. Eu sou o seu resgatador. Eu estou aqui te resgatando. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu te tiro do lugar da inércia, da onde não há nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu te tiro de uma terra onde ninguém vê que dará fruto, e eu te farei prosperar. Pessoas irão ouvir de você, não para te engrandecer, mas engrandecer ao Pai. Aleluia. Que muda histórias onde você nem imagina chegar. Ele irá te levar. Aleluia. Porque Ele não nos resgatou por acaso. Ele não nos resgatou para nós mesmos.
Ele nos resgatou para levarmos o reino dele aonde formos, para uma nova vida, uma vida de mudança em todas as áreas. Ruth escolheu estar junto. Foi uma escolha. Nós temos a escolha todos os dias de estar junto a Jesus. Aleluia. Essa escolha Ele nos dá todos os dias de ser leal. Glória a Deus. De ser leal. Não há nada que pague a lealdade. Não há nada. Não há dinheiro que pague a lealdade. A não ser caráter, o nosso caráter, o nosso caráter. Quando nós escolhemos seguir, andar com Jesus, aleluia, a lealdade não é opção. A lealdade não é uma opção, porque isso vem dele. Como podemos seguir um Deus que é leal sem sermos leais? Ruth permaneceu. Ela não tinha certeza o que ela iria encontrar pela frente. Ser leal é independente do que você vai encontrar lá na frente. Independente, quando muda situações, você não sabe como será. Nós não sabemos. Quando às vezes somos mandados, né? Muda no nosso trabalho, muda alguma coisa, a gente não sabe como vai ser. Quando mudamos de lugar, de país, nós não sabemos como vai ser. De cidade, nós não sabemos o que vai ser. Deus nos coloca em lugares que nós não sabemos como será. Nós não temos visão do futuro, mas nós temos um resgatador. E quando nós temos esse resgatador, nós nos comportamos como ele, escolhemos ser leais em tempos novos. Nós escolhemos fazer a diferença em lugares que pisamos. Irmãos, nós somos observados o tempo todo. A gente pode estar andando e a gente é observado. O nosso sorriso, as nossas lágrimas, o nosso andar, o nosso falar. Nós somos observados, criticados. E quando há essa observação, as pessoas escolhem se vão gostar da gente ou não. Sem saber a nossa história, sem saber o que nos aconteceu, o que passamos, o que vivemos. Mas por causa das histórias delas, elas escolhem julgar o outro. Quando o Senhor Jesus, Ele nos resgata, Ele automaticamente nos oferece a identidade dEle. Aleluia. E cabe a eu e a você nos transformar e sermos parecidos com Ele. Porque é impossível andarmos com Jesus, é impossível andar com Ele e não ter nada dele. Imagina você estar onde você mora e as pessoas estão vendo o que de você? Estão vendo o que de você? O que eles vão falar de você? Eles podem falar que você é uma pessoa boa? Talvez sim, talvez não. Porque cada um espera algo diferente de cada um. Infelizmente, nós não podemos
Nem Jesus, ele agradou a todos. Nós não podemos, não vamos agradar. Mas quando você sabe quem você é e que você foi resgatado por Deus e que Ele é o seu Messias, não importa o que falarem, não importa como vão te pintar, não importa a falta de fidelidade, não importa, a gente segue caminhando. A gente segue caminhando, porque a jornada ela é longa. A jornada é longa. Quando a gente olha a linhagem de Jesus ali, quando a gente olha a linhagem, todos aqueles nomes que vieram antes de Jesus, nós vemos, vamos olhar para a nossa. Vamos olhar para a nossa. O que o Senhor chamou você para fazer? Ruth, ela foi diferente. Acredito que nenhuma mulher, na época dela, saiu de Moabe para ir para Belém. Você vai ser vista como quem? Como você quer ser vista? Como uma Ruth? Ou como aquela que desistiu no meio do caminho? Como aquela que não quis seguir os planos de Jesus? Quando a gente olha a nossa história, você vê, você foi o quê? Você foi o primeiro. Existe algo que você foi o primeiro a fazer na sua família? Existe algo? Existe algo que tira você do ser igual aos outros? Existe algo que você fala, eu fui a primeira na minha família. Eu fui a primeira. Eu desde criança, eu sei que Deus me chamou para algo diferente. Eu sabia desde criança que eu era diferente. Eu sempre era a primeira em tudo. A gente ia numa cachoeira, eu era a primeira a pular. Sempre. Não estou falando que eu sou melhor, não. Cada um tem uma característica aqui que faz de você especial. Mas não para os homens, aos olhos de Deus. Porque Deus, ele chama pessoas para um tempo específico. Se pergunte para que você está aqui. O porquê você mora aqui. O porquê Deus te trouxe aqui. O porquê você está há quantos anos aqui. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que a nossa vida é muito além de onde estamos. É muito além. É muito além. Você foi o primeiro, talvez a primeira mulher a trabalhar, a ter sua renda, a primeira mulher a cursar uma faculdade, a primeira homem a cursar uma faculdade na sua família. Você foi o primeiro a dirigir na sua família. São coisas bobas, mas são coisas que fazem diferença. O que você foi o primeiro? Ou você foi com todo mundo? Hoje Deus, ele nos separa. Ele nos separa. Deus, ele nos dá a cada um uma personalidade específica. Mas a lealdade, ela é, eu até digo, indispensável. Escolha ser leal no seu caminho. O mundo ali via uma viúva moabita desconhecida, mas Deus, ele via já a bisavó de Davi. Você vê, olha, quando eu fazia faculdade, estava de madrugada estudando, quando eu tinha 3 empregos e eu sofri um acidente porque eu não aguentava, eu trabalhava de madrugada, quando eu tinha tempo eu estudava.
Ninguém vê, mas você sabe. Por quê? Deus já tinha um plano. Você não faz faculdade, você não aprende a dirigir, você não tem o trabalho que tem só para por você. Há um propósito em tudo que você faz. Tudo que você faz, tudo que fazemos há um propósito. Em tudo. Quem sabe, quem faz faculdade, quem está na escola, sabe que o tempo todo nós precisamos escrever, não sei como falar em português, redação. É o tempo todo com redação. Eu sei que lá fora é assim. É redação de 5 páginas, 7 páginas, é muito grande, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Para quê? Para quê? Eu falo, meu Deus, é tanto. É para depois eu saber como fazer, instruir uma mensagem. Porque eu preciso ter início, meio e fim. Deus, tudo que Ele faz tem um propósito. Deus não te coloca em lugares por acaso. Eu falo, cada trabalho que eu tive teve um propósito. Tudo tem um propósito. E olha que lindo, Belém em hebraico significa a casa do pão. Grave isso. Belém em hebraico significa casa do pão. E em Belém, onde ela chegou, em meio à fome e à dor, nasceria séculos depois o pão da vida. Jesus nasceu em Belém. E Jesus é o pão da vida. Jesus, ele se apresenta como essa metáfora lá em João 6,35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Belém, a casa do pão, onde nasceu o pão da vida. Aleluia! Tudo no reino está ligado, tudo tem um propósito. Até onde Jesus nasceu, casa do pão, pão da vida. Aleluia! O que mata a fome, o que mata a sede. Nos dias de hoje, quando tantos vivem por conveniência, Ruth em mim nos ensina o valor eterno da lealdade e da entrega. E essa fé prática, essa fidelidade visível, que Deus ele honra. E Ele ainda levanta Ruth em meio à dor. Ele levanta Ruth em meio à dor. Ele ainda envia Boazes para redimir histórias perdidas. E acima de tudo, Ele mesmo, Ele se fez o Goel, o nosso Redentor eterno. Jesus, Ele não apenas nos resgatou, Ele caminhou conosco, assumiu nossas dívidas de pecado, deu-nos um novo nome, e nos inseriu em sua herança. Amém. Aquilo que Ruth viveu, em parte, nós vivemos plenamente em Cristo. Uma nova história, uma nova aliança, uma nova esperança. Gostaria que a igreja se levantasse. Deus hoje Ele está nos chamando a ser como Ruth, firmes, mesmo na perda, leal, mesmo sem resposta. Aleluia! Decida mesmo sem mapa, sem conseguir ver à frente, sem saber o que ser, como será. Vamos continuar confiando em Jesus, o Redentor que nunca nos abandona, que nunca falha, que
que não volta atrás em sua palavra, que não mente, que não engana, mas o que sempre restaura. Deus, Ele nos chama a viver em fidelidade a Ele. Nossa lealdade não deve depender das pessoas ao nosso redor, mas sim do nosso compromisso com o Senhor. Que possamos nos manter firmes, fechando espaço para atitudes desleais, escolhendo caminhar com aqueles que honram a verdade, que agem na verdade e que verdadeiramente têm aliança com Deus. Escolha andar com pessoas leais, porque quem é leal com você é leal com Deus. Aleluia. Sai fora de pessoas desleais, porque se ela é desleal a alguém, ela será com você. Ela não é leal com Deus. Escolha andar com pessoas leais, que cumprem o que falam. Irmãos, muitas vezes nós damos chances a pessoas desleais e elas jamais irão mudar, porque essa é a natureza deles. Jamais. Não porque Deus Ele não dá chance, não, porque não querem. Não querem mudar de vida, não querem ser leais, não querem ser fiéis. Elas seguem seus próprios conceitos, suas próprias teorias. Por isso que precisamos orar antes de se manter leal a alguém. Ore: Senhor, eu estou no lugar certo, eu estou sendo leal à pessoa certa. Espírito Santo de Deus, foi para isso que Jesus deixou o Espírito Santo, para nos guiar, para nos instruir. E pergunte: Espírito Santo, eu estou sendo leal à pessoa certa? Eu devo permanecer aqui? Pergunte ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu estou do lado certo, Senhor? Porque no grande dia eu falo que teremos muitas surpresas. Que nós não possamos ter surpresas equivocadas. Nós vamos nos surpreender quem estará no céu e quem não estará. Nós vamos nos surpreender pessoas que falam de Deus e não estarão lá, porque não são leais a Deus, não são fiéis a Deus, não seguem a Deus, seguem aos seus próprios conceitos. Mas vamos escolher ser leais a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por nos lembrar que através da vida de Ruth, Senhor, que a tua fidelidade tem valor e tem valor eterno, Senhor, diante dos teus olhos, Senhor. Ah, meu Pai, ensina-nos, Senhor, a sermos leais ao Senhor em todo o tempo, Senhor. Mesmo quando não estivermos, Pai, cercados de incertezas, de instabilidades, pelo abandono, pela ingratidão, ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes em Ti, Senhor. Não por causa das circunstâncias, mas por causa da aliança que temos contigo. Senhor, dá-nos discernimento para fechar as portas, as influências desleais, Senhor, e coragem para escolher os teus caminhos que honram a tua palavra, Senhor. Queremos ser encontrados fiéis no pouco, fiéis nas lutas, fiéis nos relacionamentos, fiéis no secreto e acima de tudo, Senhor,
Reconhecemos que só conseguimos ser leais porque o Senhor foi fiel primeiro. Obrigada, Senhor Jesus, nosso Redentor, nosso resgatador. Aleluia. Que nos resgatou e nos deu uma nova identidade. Que a nossa vida seja uma resposta, Senhor, de fidelidade ao teu chamado. Em nome de Jesus. Amém.